Bem, nesse vídeo eu vou aproveitar esse momento agora de 2022, né? Uma semana antes da eleição, para fazer alguns posicionamentos aqui. Vamos falar um pouquinho sobre política, né? Que tem muito a ver com carreira e desenvolvimento do Brasil, nosso, de cada um de nós. Porque, antes de tudo, a política interfere muito nas nossas vidas. E esta eleição agora de 2022 será crucial, porque é o seguinte: ou nós vamos mais para frente, ou nós caminhamos mais para frente, ou nós vamos voltar muitas décadas atrás e talvez ficar parado no tempo, na história. Então, esse é um ponto forte aí. Imagino que a gente tem que ter a inteligência e passar bem por esse momento crítico agora. Do que eu estou falando? Você vai ver que eu vou falar aqui sobre bastantes assuntos, mas de maneira bem prática, direta, porque eu estive estudando esse assunto durante muito tempo. Quando jovem, eu também fui de esquerda e vejo os meus filhos terem uma tendência mais para a esquerda. Eu fico imaginando, todo jovem realmente tem uma tendência para ser de esquerda, né? Tem até uma piadinha dizendo que o jovem não é muito inteligente se ele não tiver essa visão da esquerda quando ele é jovem, né? O difícil é quando ele tem essa visão lá depois dos 30, 40, continuar com essa visão. Aí realmente já é uma questão de desequilíbrio, né? Porque você começa a estudar, ir atrás, pesquisar, e você vê que realmente essa visão de esquerda, socialista, comunista, ela não funciona. Eu fui pesquisar e fui ver quais os países tinham implementado o regime comunista, socialista, marxista, toda essa visão de esquerda. Eu falei, vamos pesquisar. Primeiro país que eu fui atrás, claro, União Soviética, né? O Império Russo, e aí a Revolução de 17 lá da União Soviética foi o primeiro país. E eu vi que a Rússia, ou seja, a União Soviética, ficou parada aí no tempo, em termos de tecnologia, em termos de desenvolvimento. Pode perceber. Você tem um carro russo? Não tem. Da União Soviética não tem. Você tem um celular russo? Não tem. Talvez você tenha um celular coreano, talvez japonês, talvez chinês, norte-americano. A TV da sua casa é russa? Não é. A geladeira é? Não é. Você comprou um carro russo? Talvez você tenha comprado o Lada há um tempo. Não. Você viaja num avião russo? Não, não viaja. Você compra um chip russo? O seu computador é da Rússia, da União Soviética? Não, não é. Então, uma grande nação, que era o Império Russo, que poderia ter aproveitado toda, sabe, a industrialização que aconteceu lá na Revolução Industrial na Inglaterra, mas ela não aproveitou. Bom, ela não aproveitou porque implementou esse regime chamado socialista, comunista, marxista, tá? Mas será que foi de propósito? Já já eu volto nisso. O segundo país depois que eu fui pesquisar é a China. Então a China, o grande império chinês, os chineses têm uma história de mais de 5 mil anos, um país super inteligente, um povo super inteligente, um país altamente desenvolvido, foi quem ensinou a veja, a Europa a fazer porcelana, porque os europeus não sabiam, né? Veja, faziam seda, uma coisa, tecnologia, um tecido. Bom, você estudar a história da China é uma coisa magnífica. Bom, mas o regime socialista comunista chegou na China lá em 49, 50, por aí, não sei exatamente precisamente, com Mao Tse-tung, não é? E o que aconteceu na China? Ela ficou parada, estacionada no tempo até o final dos anos 80, quando Deng Xiaoping fez uma reunião e falou assim: nós vamos morrer. Com mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, nós vamos passar fome, vamos morrer de fome ou vamos virar escravo. Então, ele abriu o mercado e hoje, você sabe, a China são dois regimes. Eles falam, né? Um povo, um país, dois regimes. Que é um regime socialista, comunista ainda, com o capitalismo junto. Então, hoje, talvez você tenha aí produtos chineses. Aliás, você deve ter muitos produtos chineses, porque eles fizeram isso nesses últimos 30 anos. Foi o país que atraiu, não é? Nesse modelo capitalista, atraiu todas as empresas. Mas ficou parado durante uns 30, 40 anos com aquele regime comunista socialista. Depois eu fui ver Coreia do Norte. Tem a Coreia do Sul, que você sabe que é capitalista, um regime mais capitalista, mais liberal, digamos assim, e a Coreia do Norte, que está parada no tempo. Você já pesquisou sobre a Coreia do Norte? Pesquisa que você vai ver. Então, principalmente para os jovens, né? Como que é ser um jovem na Rússia hoje?
Pergunte para os seus filhos aí, se você tem filhos nessa idade, questione, faça eles pensarem, como que será um jovem? Será que eles têm a liberdade? Será que eles têm essa liberdade que nós temos aqui no Brasil? Será que tem a liberdade que tem um jovem europeu de viajar ao mundo, igual um norte-americano, né, de montar empresas, de se desenvolver, de crescer, de estudar, de viajar, igual nós temos? Um norte-coreano, será que ele tem essa possibilidade? Um chinês, será que tem essa possibilidade? Então, vem muitas cenas da China para cá, mas vem de Hong Kong, que é super liberal, né? Ainda é uma colônia com uma cultura muito inglesa, e vem muito de Taiwan, que não é uma ilha independente, né, da China, pelo menos que considera ser independente, altamente tecnológica. Então vem muitos dessas cidades. Mas não vem da cidade do interior, não vem da capital. Como é que são os jovens chineses? Eles têm essa liberdade? Depois eu fui para a Albânia, pesquisei Hungria e percebi que todos esses países ficaram parados no tempo. Fui lá para a África, Angola implementou, ficou parada no tempo. Cuba ficou. Você sabia que Cuba era uma ilha super desenvolvida, com muito turismo, sabe, atraindo, corrupta também, como muitos países da América Latina são, mas atraindo capital e tinha, sabe, era uma coqueluche, tinha muitos interesses ali em Cuba. E aí entrou Fidel Castro e o regime socialista comunista, aquilo ficou parado, até hoje está parado. Viveu dependendo da dinheirinho da União Soviética. E quando eles pararam de ajudar, nos últimos 20, 30 anos, está parado no tempo. Então veja, aí vários outros países, não vai dar para mencionar aqui né, para você todos, mas aí eu vi mais recentemente a nossa aqui do lado, aqui a Venezuela, que implementou com Hugo Chávez esse regime socialista, né? Nicarágua, veja o que está acontecendo na Nicarágua, e agora os países dessa tendência latino-americana aí, novamente, voltando à Argentina, né, Colômbia, sendo socialista. Todos os países que eu pesquisei, que eu fui atrás desse regime de esquerda, quando entrou o país ficou parado. Eu falei, mas não pode ser. O que será que acontece? Porque o discurso de esquerda é muito bonito. O discurso de esquerda é ajudar, é democracia. Eles falam muito de democracia, em educação. Eles falam muito sobre como diz lá o Ciro Gomes, o discurso é para encantar serpentes, né? Um encantador de serpentes. O discurso é muito bonito, então prende os jovens. Porque o discurso é um discurso assim, mais do lado do oprimido, digamos assim, né? Então eu fui atrás de todos os países, e todos, não teve um, 100% dos países que eu pesquisei, regime socialista foi implementado, o país ficou parado no tempo, o país quebrou, o país ficou, sabe, endividado, o país ficou atrasado em relação aos outros. Mas eu fiquei, eu falei, isso não é comum. Então eu falei, não é comum porque não é possível, as pessoas são inteligentes. Não é possível ter alguma coisa aí por trás. Então eu pesquisei um pouco mais. E o que eu vou falar agora, talvez, acho que os entendidos, quem estuda sabe disso, mas talvez a grande população não saiba, talvez até alguns professores não saibam, né? Que o regime socialista, o regime comunista, marxista, esse regime todo de esquerda, ele é financiado pelos grandes capitalistas. Sim, ele foi projetado, ele foi financiado para ser assim, para quebrar os países, para deixar os países pobres, dependentes e com dívida. Foi isso que eu pesquisei, que eu fui atrás e eu descobri, e esta é a grande verdade. Eles têm uma agenda para fazer que é dividir o país, que é deixar o país dependente, que é deixar o país inchado de funcionários públicos controlando, né, a grande massa, ainda com discurso. Enquanto, sabe, outros ou aumenta a dívida, ou interna ou externa, e depois vem os salvadores capitalistas, né, se aproveitando com as suas empresas. Então é um regime, na realidade, você vai perceber, um regime imposto, um regime feito. É uma matrix, porque o que eu vou te falar agora, você vai entender tudo. Agora, nós vivemos numa matrix, e a matrix é dessa divisão, essa polarização, capitalismo, socialismo, essa discussãozinha.
Só que acima dessa discussão, acima dessa discussãozinha, tem quem está controlando os dois jogos, que são os grandes, os megas financistas internacionais. Acima desses dois, tem quem comanda aqui em cima, que são quem comanda os governos mundiais, quem comanda os grandes bancos mundiais, quem tem as ações das maiores empresas. Então, funciona assim: eu te ofereço uma oportunidade, que é entrar com as minhas empresas e explorar o seu país. Se você não quiser, eu vou financiar uma esquerda que vai tomar conta do seu país, vai chegar ao poder e vai destruir, deixar o seu país parado até, pode ser por décadas, até chegar o momento que eu possa explorar. Esse é o ponto. Os grandes financistas que estão acima de capitalismo e socialismo e lidam com os dois, eles não estão nem aí para países, né? Não é eles não, justamente eles não querem justamente esse nacionalismo, essa coisa. Eles querem e usam os países onde for melhor, onde lhe convier. Esta é a verdade. Deixa eu te contar uma historinha real e que vai parecer fantasia. Mas isso começou. Bom, se você for estudar a real a história, talvez tenha sempre acontecido isso, né, com os impérios, os outros impérios. Mas no fundo, esse novo regime agora começou lá na Inglaterra, 1850, sabe, por volta de 1850, nós estamos no final do primeiro período da Revolução Industrial. Quem é o país mais desenvolvido do mundo? A Inglaterra. Quem está no auge das finanças, as finanças do mundo? A Inglaterra. Quem controla as finanças? Os ingleses. Quando eu falo inglês, não é o povo inglês, mas os financistas que dominam a Inglaterra. Se você der um Google aí e ver aí Império Inglês, você vai ver que 1850 está no auge, inclusive. Você tem a Inglaterra, o Império Inglês, dominando o Canadá, né? Você tem dominando a África, o Canadá e algumas ilhas aqui do Caribe, né? Uma, inclusive, aqui próximo do nosso aqui, né? A Guiana Inglesa. Você tem dominando quase que a África inteira é inglesa. Você vê do Egito, da Etiópia, Sudão mas ainda não tinha divisão, Sudão do Norte, Sudão do Sul, Quênia, Tanzânia descendo, Botsuana e África do Sul, ou seja, tá quase toda a África é inglesa, naquela divisão da África dos países europeus. E você ainda tem alguns países lá, como Gana, Camarões e alguns, eu não sei quais os outros lá, tem uns 3 ou 4 países aqui da Costa do Ouro, que eles chamam Costa do Ouro, onde os ingleses mais conseguiam ouro. Ou seja, a África inteira. Então você tem domínio na América, você tem domínio na América Central, você tem domínio na África. Do outro lado você vai ver no mapa de Império Inglês a colônia, né? A Índia como colônia inglesa, durou até 1920 e pouco, lá no fundo, talvez até 1940, não sei quando é que efetivamente a Índia conseguiu, assim, no papel, a libertação, porque o Gandhi começou lá em 1900 e bolinha, né? A libertação da Índia. Mas a Índia é uma colônia inglesa, o Paquistão, onde que é o Paquistão hoje, colônia inglesa, Mianmar é uma colônia inglesa, algumas cidades da China, como Hong Kong, é uma colônia inglesa, algumas ilhas ali, alguns países ali perto da Indonésia, colônia inglesa, né? Finlândia, toda a Austrália, é Nova Zelândia. Ou seja, você pega o império, é um negócio impressionante, não é? E aí, em outros países também, que eu não vou citar todos aqui, mas você veja que o Império Inglês está dominando. E eu gosto de contar essa historinha, que é como se houvesse a Revolução Industrial acontecendo na Inglaterra e a Inglaterra expandindo aí as suas riquezas para o mundo. Primeiro, captando os recursos das suas colônias, né? Trazendo todos os recursos para a sua colônia e depois expandindo as suas empresas para o mundo. E aí, numa reuniãozinha dos industriais, desses financistas, alguém falou assim, olha, se continuar nesse regime, os outros países vão imitar a gente. Afinal, todo país, todo mundo que leu A Riqueza das Nações, né, que pouca gente aqui lê, né, os nossos universitários estão lendo mais O Capital, do Karl Marx, mais Riqueza das Nações pouca. Talvez aqui seja um bom livro aí para a gente ler. Se você pegar bem esse livro, ele está dizendo o seguinte, o modelo inglês, ele está revelando aí o modelo inglês de dominação, e qualquer nação que imitar esse modelo mercantilista
né? O país que domina é aquele que mais comercializa com os outros, não necessariamente quem tem mais ouro ou riquezas. Então, não passa a ser a dominar, ir lá e explorar e tomar as riquezas e tomar as terras do país. Significa ir lá e colocar suas empresas e expandir o comércio, comercialização. Pois bem, quem faz isso? A Inglaterra. E a Inglaterra, nesse período, fez um estudo dizendo o seguinte: quem pode ser um perigo para o Império Inglês? Quem pode se tornar uma próxima Inglaterra? E na configuração deu a Alemanha, no estudo deu a Alemanha, um perigo. A França também é um perigo, mas principalmente a França estava sob controle, né, digamos assim, e a Alemanha é um perigo, o Império Russo é um perigo, a China é um perigo pela quantidade de pessoas. E o Império Russo, se você colocar Império Russo, você vai ver que existe uma mulher chamada Catarina Grande, Pedro Grande, que fez uma revolução na Rússia e chegou a rivalizar, a marinha russa chegou a rivalizar com a inglesa, ganhando algumas batalhas, inclusive. Tá? Então, muito interessante. Então, Alemanha, Rússia, China, né? O Canadá não, porque é colônia, e os Estados Unidos. Basicamente esse. Outros países também, mas basicamente esse. Então, como garantir? Então, foi feito nesta reunião uma simples divisão. Os Estados Unidos nós vamos financiar, e vai ser a nova Inglaterra. Nós vamos desenvolver, e por isso que os Estados Unidos cresceu e se desenvolveu tão rápido, porque recebeu uma enxurrada de dinheiro para construir aquelas grandes e megas empresas, e depois ser o país que vai exportar todas essas empresas para o mundo inteiro, ou seja, Nova Inglaterra, digamos assim. E o que fazer com os outros países? Dividir, quebrá-los. Quebrá-los como? Quebrá-los por dentro. Quebrá-los como? Com um conceito, uma teoria, uma coisa chamada socialismo, né? E aí financiaram, outra coisa que eu vou falar para você, que todo mundo vai se chocar, talvez dê polêmica, se a pessoa for de esquerda, então vai se chocar agora com o que eu vou falar. Porque financiaram o Karl Marx e todos os seus estudos e toda a tropinha, né, do Karl Marx, inclusive, adivinha onde? Financiaram na própria Alemanha para quebrar a Alemanha. Os alemães, como são espertos, perceberam e expulsaram o Karl Marx da Alemanha, que foi para a França, depois foi expulso também, foi para a Holanda, foi expulso também, e foi terminar seu livro, O Capital, lá na Inglaterra. Não é? E adivinha, por que ele não implementou todo esse conceito na Inglaterra? Porque não era para implementar o socialismo na Inglaterra, claro. Estava comprado, vendido, ele estava a serviço. Então pegaram lá, né, alguns tinham que exportar isso para o mundo inteiro e pegaram lá os russos, principalmente o Lenin, o Trotsky, de classe média, professores, que é justamente isso, essa classe que mais vai, digamos, compor e vai enganar os trabalhadores do mundo inteiro, se dizendo que estão no comando, que vão salvá-los, que vai repartir, que vai deixar todo mundo igualitário, vai deixar todo mundo igualitário na pobreza, né? Então, adivinha, vou resumir para não entrar em detalhes aqui, mas adivinha. Todo aquele discurso do Karl Marx de socialismo, de comunismo, de uma série de coisas, por que não implementou na Europa? Não, foi implementar onde? Na Rússia. Adivinha para quê? Para quebrar o Império Russo. E quebrou. Quebrou até os dias de hoje. Quem é a Rússia? E assustadoramente foi parar também na China. Para quê? Para quebrar a China. E a China acordou agora, em 1980, final dos anos 80, Deng Xiaoping acordou, falou, opa, para lá. A Coreia do Norte não acordou ainda, Cuba não acordou ainda, e muitos países tentando implementar isso. E a Rússia e a China ficaram com a missão de exportar isso para o mundo inteiro. Então veja que isso veio para a América Latina lá nos anos 60, né, para implementar, e aqui teve a reação. E aí você precisa ficar atento com isso. Nesse momento agora nós temos que ter a reação. Pelo seguinte, olha só. Se você não... o recado é mais ou menos assim dos financistas. Ó, eu vou entrar com as minhas empresas, vou oferecer emprego para o seu país, claro que eu vou explorar, né? Vou explorar os seus recursos naturais, vou explorar a mão de obra, não vou pagar tanto assim, mas é melhor. Esse é o regime capitalista. É um pouquinho melhor porque você vai ter algumas coisas. Você pode até me imitar e fazer as suas empresinhas pequenininhas, mas nós vamos dominar o seu país. Tá bom? Se você não quiser isso, eu vou financiar uma esquerda que vai entrar no seu país e vai quebrar o seu país e ela vai ficar parada durante muito tempo. Só que se você reagir com a esquerda aqui e for muito duro com a esquerda e reagir entrando com os militares, então você também vai ficar parado.
Porque o que são os militares no poder? Um monte de funcionário público, né? Que é a polícia, digamos assim, ou seja, que tem uma mentalidade de segurança e não de empreender, ou seja, vai ficar com o regime militar sustentando o povo, ou sustentando, digamos, lutando contra a esquerda durante 10, 20, 30, 40 anos e vai ficar parado também. Então essa é a tragédia que pode acontecer num país, entrar um regime militar ou entrar a esquerda. Nós temos que superar isto, nós temos que ser mais inteligentes. Tem que seguir um modelo japonês, né? Então, nesse momento agora, a gente tem que tomar uma decisão. E a decisão não é socialismo, esquerda, nem direita radical, nem capitalismo. Devia ser brasilismo, né? Essa é a minha proposta. Brasilismo. Não é comunismo, nem capitalismo. Nem capitalismo, é brasilismo. Ser mais inteligente do que os dois sistemas e falar assim, negociar, se está na mesa de negociação e negociar. Queremos desenvolver o nosso povo, o nosso país, né, com indústrias nossas. Chega dessa discussão de divisão, né? Para e elimina essa coisa horrível que é essa divisão de classes, porque essa divisão é o modelo marxista. Aí eu vou voltar rapidamente assim, a primeira maldade do regime, quem leu o Capital e não percebe ainda, do Karl Marx e todos os seus estudos, e com Engels e todo aquele movimento que aconteceu na Europa, principalmente na Alemanha, é para criar duas classes. Uma classe que ele vai chamar de proletariado, ou seja, os oprimidos, os escravos modernos, digamos assim, né? E o patrão, né? Que vem numa linguagem que eu lembrei da minha professora de história, o burguês, né? Então, o patrão, o opressor, né? O que os estudos desse comunismo faz, e da esquerda faz, é justamente demonizar este cara aqui. Então, se você demoniza o patrão, o empreendedor, o capitalista, o dono do capital, se você demoniza ele, né? Você já escolheu um lado, você está do outro lado. A classe artista tende a ficar do lado do proletariado. Então é patrão e proletariado, ou seja, a grande maioria é proletariado, mas se você colocou a crença de que este cara aqui é um demônio, ou não presta, é um explorador, é arrogante, é, sei lá, tudo que não presta, você está dando um recado para essa turma aqui, é o seguinte, você nunca vai desejar ser um capitalista, ser rico, se desenvolver. Esta é a maldade para os jovens. Porque todo mundo que tem uma mentalidade socialista jamais vai querer se tornar um industrial, um empreendedor, né? Vai querer se tornar rico. Tem uma crença maléfica que coloca na mentalidade, principalmente dos jovens, que se ficar durante muito tempo, é por isso que os jovens ficam aí, justamente na juventude, fica parado com essa crença e vai acordar lá com uns 40 anos de idade, quando vai querer voltar a ser rico, se desenvolver. Esta é o que está por trás da mentalidade marxista, dividir um país. A primeira divisão foi essa. Proletariado, a grande maioria, 90% da população, e os 10% lá que comandam tudo. Mas no fundo tem uma elitezinha, que geralmente é de classe média, média alta, que se roga no direito de comandar, né, e iludir os trabalhadores. Então vão formar até um partido com o nome de trabalhadores, para enganar os trabalhadores, dizendo que vai ficar tudo igual, nunca vai ficar igual. A primeira divisão que acontece é dizer assim, você é explorado, você tem que lutar por melhores condições. Veja que em nenhum momento, nenhum sindicato, nenhum dessas teorias vai dizer assim, ó, você deve se tornar rico. Vamos imitar então eles, vamos fazer empresas nossas, né, vamos ser ricos, vamos dividir o lucro, vamos vender para outros países lá, como diz a riqueza das nações, não. A matriz não é essa. A matriz é a seguinte: você é explorado, você é um coitado, você é uma vítima do sistema e você vai lutar por melhores condições. O que faz o trabalhador a vida inteira? Luta por melhores condições, por migalhas. E aceita migalhas do governo. Esse é o ponto. Por quê? Porque isso é uma crença, é um tipo de mentalidade e que acaba com os nossos jovens. Isso está implementado nas universidades, está implementado em todas essas associações de classes aí, não é? Todas. E está sendo colocado para toda a sociedade. Qual é a missão da esquerda? Quebrar um país. Veja, basta estudar todos os países que colocaram a esquerda, porque está na agenda.
não são necessariamente essas pessoas que escreveram. Não, não. Vem uma agenda, lembre-se dos financistas lá em cima, que eles têm que colocar propostas para ser aprovado no Congresso desses países. Geralmente é colocar mais funcionários públicos, deixar o Estado mais letárgico, não investir numa excelente educação, aí uma educação à la fake, né? Deixa uma educação pobre, alienar a população, não desenvolver o país e deixa lá parado. Até o dia aumenta a dívida externa ou interna, depende mais de bancos, todos os países comunistas aumentam a dívida interna. E os recursos naturais ficam parados até que venha o capitalista explorar. Haja visto Venezuela, a maior fonte, a maior riqueza em petróleo do mundo está lá parado, né? Porque não vão explorar isso, porque eles não têm condições de explorar. Não é para explorar essa riqueza mesmo, está a serviço, aquilo lá vai deixar o povo passando fome, necessidades, não vai deixar parado. Assim como aconteceu aqui com o pré-sal também, até hoje está parado. Ou seja, nós temos aqui do agronegócio, nós temos a Amazônia também riquíssima em recursos naturais e minerais, todo mundo de olho. É para deixar parado, toda essa luta ambiental é para deixar esse negócio parado, por décadas, até que eles aprovem, né? Como teve um candidato aí que disse que vai aprovar uma decisão que a Amazônia pertencerá ao mundo, pertencerá, perdão, à ONU, ou seja, não pertence mais a nós brasileiros. É tudo que os financistas internacionais querem. Aí eles vêm explorar a Amazônia do jeito que eles quiserem. Veja, aqui foi um resumo para você perceber o que está por trás. É uma matrix. Esse negócio de jogo capitalista, socialismo, é uma matrix para as pessoas ficarem lutando, brigando, vendo qual é o melhor, e os jornalistas cumprem esse papel, qual é o melhor, qual é o melhor, qual é o melhor. Nós ficamos nesse aí e não pensamos em nós, população, povo, sabe? Não criamos o terceiro regime, que é o regime nosso, assim como fizeram os japoneses, que nunca penderam nem para a esquerda, nem para a direita. O modelo japonês. Os chineses estão querendo acordar agora, só que estão na Matrix também. Todos os países de esquerda ficaram parados no tempo. Nós não podemos ficar parados no tempo. Não podemos deixar esta corja de corruptos e de, sabe, alienadores de mentalidade, principalmente para os jovens, tomar conta desse país. Essa é a verdade. A gente tem que criar e colocar pessoas que queiram um Brasil grande, queiram um Brasil sério, e nesse momento a gente tem um cenário, tem políticos aí que estão aí, sabe, trazendo de volta, sabe, uma visão mais de Brasil. Eu acho que está claro para você, basta fazer a melhor decisão. Bom, vou parando por aqui para não ficar muito longo o vídeo, você já percebeu. Eu estudei esse assunto nos últimos 10 anos, né? Então, esta é a conclusão dos meus estudos. É uma alienação, e essa alienação é de propósito. Os grandes líderes desses partidos de esquerda ganham dinheiro para fazer isso. Ganham dinheiro para fazer essas propostas para dividir. E a divisão hoje é colocar preto contra branco. Né, que nós temos um passado de escravidão? Temos, mas a gente vai resolver aos poucos e com amor. Tem como resolver isso de outra maneira, com mais inteligência, não colocando classes uma contra a outra. Porque a ideia é essa, coloca, como é que é, proletariado, né? Contra o burguês, né? Digamos assim, ou contra o dono do capital, negro contra branco, lésbicas, gays, as minorias, entre aspas, de gênero contra os héteros, mulher contra o homem, né? Essa onda feminista, filho contra pai, dividir a família e, se possível, dividir a religião também, porque essa turma não quer justamente isso. Né? Quer dividir pela religião, dividir a fé, dividir a família, dividir o núcleo que tem que dar força para um país. E principalmente não quer que o país pense, seja livre. A gente tem que se livrar, tem que encontrar uma maneira de unir, ser brasileiro e fazer um Brasil. Nem capitalismo, nem sabe, socialismo. Brasilismo. O que é brasilismo? Faz igual o japonês, ué. É um regime com empresas. Empresas, sabe, no regime, sabe, mais parecido com o capitalismo, é verdade, que é o que mais produz, mas com uma, sabe, uma visão brasileira. Nós temos. Né? Porque nós temos uma visão para a literatura, nós não temos, as nossas novelas não são melhores, o nosso UFC não é melhor, os nossos esportes não são melhores. Nós temos uma tecnologia brasileira que, se implementar nesse regime capitalista, né,
dar um caldo brasileiro que é nosso, para a gente, sabe, mostrar outras ideias para o mundo, outras maneiras de ser, de fazer acontecer para o mundo, e não ficar dependendo desta matrix aí que os globalistas querem. É um desafio, aperte bem, boa votação, escolha um Brasil que quer crescer e ir para frente e não voltar a um mundo de corrupção. Um grande abraço, até o próximo vídeo.